Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma aula extra, na verdade é um resumo da aula que tem no meu curso de fotografia Fotógrafo Sem Segredo. Além de toda a parte técnica de fotografia, a gente tem também agora uma parte sobre negócios, sobre como cobrar, como se posicionar, como criar o seu público-alvo, como criar estratégias para atingir o público que você gostaria, como vender o seu produto de fotografia. E eu disponibilizei lá uma tabela com uma forma fácil de você entender como cobrar pelo seu trabalho. Essa tabela ela não é tão complexa quanto poderia ser, quanto na verdade uma empresa grande precisa que seja, porque eu tô imaginando que essa tabela é para quem está começando e precisa só de um direcionamento de como cobrar pelo trabalho de fotografia. Eu fiz essa tabela quando eu comecei a fotografar lá em 2013, 2014, fotografar casamentos especificamente. E eu tentei fazer de uma forma simples para não complicar demais. Então ela tem uma parte que só para casamento, mas você consegue usar ela para qualquer tipo de trabalho, tá? De fotografia. Antes de eu mostrar a tabela, vai estar disponível para download, mas se você fizer o download e não se inscrever no canal, o seu dedo vai cair, tá? Então se inscreve, curte, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achar, faz o download da tabela, faça bom proveito e vamos lá aprender a usar aqui a nossa tabela simples. Então vamos lá, eu vou explicar mais ou menos aqui a tabela, lembrando que é uma tabela bem básica, que é só para te dar um direcionamento de como cobrar pelo seu trabalho sem ter prejuízos, cobrando de uma forma justa para você, e cada fotógrafo vai ter uma realidade diferente, tá? Então aqui na primeira parte da tabela são os custos fixos, você precisa separar custo fixo de custo variável. Os custos fixos são todos aqueles que você tem que pagar independente se você está trabalhando ou não. Então aluguel, conta de luz, conta de água, pacote Adobe, nuvem, todos esses produtos que você tem e que você usa, independente se está trabalhando ou não, que você vai ter que pagar, são os custos fixos. E eu separei em custos mensais e custos anuais, tá? Então, por exemplo, aluguel, vamos dizer que você trabalha em casa, você não precisa colocar esse aluguel aqui, apesar que tendo um mindset empreendedor, é importante que você comece a se planejar, não para trabalhar fora de casa, mas para pagar a sua pessoa jurídica, pagar para a sua pessoa física esse espaço que você está usando dentro da sua casa, tá? Então o aluguel eu não vou pôr nada, condomínio também não, internet e telefone você está dividindo a sua casa, vamos dizer que também não, mas é a mesma ideia, você precisa pagar, a sua pessoa jurídica precisa pagar para a sua pessoa física, então se você quiser colocar já alguma coisa aqui pode pôr. Pacote Adobe, deve estar R$ 43 hoje. Clique será um programa de gerenciamento, vamos dizer que você não tenha. O teu site você paga R$ 40 por mês. Faxina não, copa não, material de escritório, sei lá, você gasta R$ 20 por mês. E correio você gaste R$ 50 por mês para mandar os tuas fotos, tá? Seguro de equipamento, caso você tenha, vamos dizer que você gaste R$ 2.000 por ano, tá? Que são custos anuais. PTU não tem. Cursos e workshops, eu criei essa parte aqui porque eu queria dedicar um dinheiro do que eu estava ganhando com fotografia para me renovar e fazer outros cursos. Então eu determinei lá em 2013 que eu queria R$ 2.000 por ano para poder investir em conhecimento e em cursos. E marketing, quanto você gasta aí de propaganda por mês. Vamos dizer que gaste R$ 100 por mês, R$ 1.200 por ano, tá? Aqui também outra coisa muito importante, depreciação de equipamento, você precisa colocar o quanto vale as suas coisas para você pagar por elas, para a sua empresa pagar por elas e não a sua pessoa física. Então vamos dizer que de equipamento você tem entre câmeras e lentes R$ 5.000 e que você tem um computador também de R$ 5.000, tá? Então você tem R$ 10.000 de equipamento, R$ 277,78 é o que você precisa faturar por mês para pagar pelo seu equipamento, tá? Se você pegar tudo aqui e diluir nos seus trabalhos, então vamos dizer que você faça 10 ensaios por mês, é R$ 27 que você vai estar cobrando a mais para poder pagar pelos seus equipamentos e é importante. E aqui também o que é muito importante aqui é o quanto você quer ganhar. Vamos dizer que você queira ganhar R$ 5.000 por mês, e aqui ele já calcula 13º, férias e FGTS. Eu coloquei esses itens porque eu saí de uma empresa que pagava por esses itens e quando eu resolvi que iria viver de fotografia, eu precisava
ganhar a mesma coisa que o meu salário bruto e não o meu salário líquido. Então eu coloquei isso para ter uma ideia de quanto eu precisava faturar. E aqui eu cheguei no valor da minha hora de trabalho de R$ 40, que é bem pouco, porque aqui tem poucos custos e um salário de R$ 5.000, que não é tão alto, mas também é um bom salário. Aqui está o resultado Quieta, da sua filha. busca. Na segunda parte da tabela, a gente vai falar aqui sobre os custos variáveis do trabalho. Então são os custos que você paga para trabalhar, que você vai fazer um evento, vai fazer uma sessão, vai fazer um ensaio, quais os custos você tem para realizar esse trabalho. Por exemplo, gasolina, estacionamento, freelance, assistente, embalagem, pendrive, enfim, tudo que você precisar para entregar o seu trabalho. Tá? Inclusive correio você pode colocar aqui, eu coloquei lá no outro, mas você pode colocar por trabalho se você sempre entrega por correio. Então aqui que eu fiz? Um casamento de 10 horas, com reunião inicial de 2 horas e pós-produção de 20 horas, tá? Com a hora que é R$ 40,37, você vai atualizar aqui de acordo com a sua realidade. Reunião 2 horas, dia do evento e pós-produção. Fotógrafo extra, vamos dizer que você paga R$ 500 para fotógrafo extra, vamos dizer que você gaste R$ 100 de gasolina em média, que você gaste 40 de embalagem, que você não tem assistente, e aqui o que eu cobro a parte do casal, tá? Eu vou tirar, mas se você quiser você pode colocar aqui também para saber o valor do casamento. Então, por um casamento de 10 horas, considerando essas horas aqui, ó, você precisa cobrar R$ 40,37. Porém, é importante entender que para conseguir esse salário de R$ 5.000 aqui, essa hora de trabalho ela está baseada em 176 horas. Então, por exemplo, esse casamento aqui eu tenho 10 com duas 12 mais 20. Então eu tenho 32 horas de trabalho para esse casamento. Se eu fizer 4 casamentos por mês, eu ainda não chego nesse valor aqui, tá? Então se você achar que 176 horas é muita coisa, você pode clicar aqui e editar para quantas horas de trabalho por mês você quer fazer, tá? Eu imagino que 4 casamentos por mês é bastante coisa, então é difícil atingir esse valor aqui, mas eu acabo compensando, por exemplo, com ensaio, com outros trabalhos que eu tenho, enfim, aí acaba dando certo, tá? E também aqui os meus custos são bem diferentes. E aqui duas tabelas mais genéricas, uma para um evento de 4 horas, que normalmente atende um almoço, um casamento civil com almoço, atende um batizado, um aniversário infantil, por exemplo. Mesma coisa aqui. Dia do evento, pós-produção, se você tem reunião você coloca aqui também, e aí o quanto você precisa de pós-produção você pode alterar aqui também, vamos dizer que você precisa de 4 horas de pós-produção, então você vai alterar aqui, tá? Então eu preciso cobrar pelo menos R$ 462 para conseguir fazer esse trabalho sem ter prejuízo. E por último, uma tabela mais genérica ainda, que é para você calcular qualquer tipo de serviço que você tem. Então vamos dizer que você vai fazer um trabalho em estúdio, tá? Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Você vai fazer um trabalho em estúdio de produtos variados. Você vai fotografar, sei lá, 30 produtos. O ideal é que você tenha alguém que te ajude, que já seja do meio, para te falar mais ou menos quanto você vai gastar para fazer isso. Mas se você não tiver, você pode ter uma base por essa tabela aqui. Então vamos dizer que no dia do evento ali, no dia da sessão do estúdio, você vai gastar 6 horas, meio período. E você vai trabalhar 10 horas na pós-produção desse trabalho. Tá? Fotografia de estúdio, tem muito retoque, né, muito detalhezinho. Então 6 de captura e 10 de pós-produção. Por enquanto eu preciso cobrar R$ 645, só que eu tenho que pagar o aluguel do estúdio, caso você não tenha estúdio, você vai pagar em média R$ 50 a hora, então 50 você vai pagar 300 reais, uma meia diária no estúdio, mais ou menos, depende também da região, tá? Você vai precisar de um assistente para montar luz, para te ajudar qualquer coisa, vamos dizer que você paga R$ 200 para esse cara. Você vai precisar, sei lá, o estúdio é longe, vai gastar gasolina, pedágio, estacionamento, R$ 150 reais. E por aí vai, você vai colocar todos os custos que podem acontecer nessa produção. Custo de produção, por exemplo. Produtora, produção, gaste mais R$ 300 reais. E aí você vai somando tudo aqui que você precisa.
até você chegar aqui no valor mínimo que você pode cobrar por esse trabalho, tá? Então, lembrando que a planilha ela foi baseada aqui em 176 horas, que é um trabalho normal por CLT, né? Normalmente vai trabalhar 176 horas no mês, com um salário aqui baseado em R$ 5.000. Se você quiser ganhar mais, você vai aumentar aqui. E com os custos aqui, ó, bem reduzidos, tá? Esses custos aqui foram bem reduzidos aqui, então você vai ter esse valor. Atualizando agora para o que eu fiz aqui, ó, de R$ 10.000, vamos ver quanto custa. 3.000 o casamento, 750 um evento de 4 horas, e esse mesmo evento que a gente simulou, 2.186. Esses são os valores mínimos para você não ter prejuízo na sua empresa e conseguir pagar o teu próprio salário ali de R$ 10.000, tá? Você pode cobrar mais se você conseguir, se você puder, melhor ainda, porque quando você está cobrando a mais, você está somando aqui no teu salário. Ou você pode criar um caixa, por exemplo. Você quer juntar um caixa de R$ 2.000 por ano para uma eventualidade, uma emergência, tá? E aí vai atualizar aqui o valor da tua hora também. Então, é assim que funciona a tabela. Ela é bem simples, não é uma tabela complexa. Se você empreende de uma forma mais avançada, se você tem funcionários, ela não vai servir para você, mas eu imagino que também esse conteúdo não sirva para você, porque você já tem mais ou menos um caminho a seguir, tá? Tabela para quem está começando e para quem quer ter uma ideia de como cobrar, beleza? Se você achar que 176 é muito, você muda. E se você achar que 10.000 ou 5.000 é muito ou é pouco, você muda aqui para quanto você quiser também. E também você pode alterar aqui o tempo de trabalho para cada tabela dessa aqui, tá bom? Espero que você goste, que você aproveite. Vou deixar o link para o download aí na descrição do vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau!